Bom, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer o convite da Estela. É sempre muito bom. Quer dizer, eu tenho uma experiência muito boa, muito legal cada vez que eu venho no Rio. Eu acho que eu poderia afirmar com uma pequena margem de erro que todas as vezes que eu tive no Rio, eu sempre participei de discussões que eram simultaneamente intelectuais e políticas. E eu acho que num tempo onde a política se resume a questões de negociação, a questões de participações institucionais, e de outro lado, a discussão intelectual se resume a preencher o Lattes, né, Eliana? Acho que um evento... Eu adorei, você define como anti-Lattes, achei ótimo. Contra Lattes. Então, eu vou acrescentar, anti-Lattes, né? Entre a conduta e a contraconduta, a anticonduta. Bom, então agradecer e rapidinho dar um recado para vocês. Quem estiver por São Paulo, no dia 17 e 18 de outubro, o NUSOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária, vai realizar uma aula teatro, é a 10ª aula teatro que a gente faz lá, sempre no Tucarena, na PUC de São Paulo. Vocês devem conhecer, na Rua Monte Alegre, ali no bairro das Perdizes. Então, quem estiver por São Paulo entre 17 e 18, vá lá ver, a entrada é livre, e o tema desse semestre é loucura. Tem uns cartazes aqui, depois eu vou espalhar alguns, quem quiser ter mais informações. Bom, então, eu escrevi um texto e tive que cortar ele um pouco, com receio de ficar um pouco longo. O que eu preparei para responder esse convite do encontro foi um texto que tenta situar 3 coisas, né? Inicialmente, discutir a própria juridicialização, né? Ou essa diferença entre juridicialização e judicialização, e por onde eu pego isso, que é a juridicialização, expor 2 processos de juridicialização, um deles que eu tratei no meu trabalho de mestrado, sobre a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto contra os jovens tomados como infratores, e, por fim, levantar 2 possibilidades, diante de tantos controles, do que foge e do que escapa a esses controles no que o Deleuze definiu como a sociedade de controle. Bom, então, seguindo uma trilha metodológica indicada por Michel Foucault, gostaria, então, de tomar o termo juridicialização em seu sentido descritivo e restringi-lo às práticas que confiam a atividade de julgar às crianças e aos jovens no interior de programas contemporâneos que realizam exatamente o julgamento das condutas desses mesmos jovens. Dessa maneira, nós vemos hoje crianças e jovens regularmente convocados a participar democraticamente da elaboração e da aplicação de regras no interior de dispositivos voltados para a contenção e formatação de suas condutas. Assim, ocorre essa participação democrática nas famílias, nas escolas, nos conselhos de bairro, nos conselhos tutelares, nas instituições de internação e de monitoramento de medidas socioeducativas, no emprego, nas casas e espaços de convivências, nas ONGs e nas associações de bairro. Tomarei desse conjunto 2 delas, uma relativa à aplicação e administração da medida socioeducativa em meio aberto aos jovens considerados adolescentes infratores, e a outra relativa às propostas de justiça restaurativa e suas implicações nas práticas de conselhos tutelares e com seus efeitos na comunidade. Não se governa sem um pensamento sobre o governo, e não se exerce o governo sem julgamentos do pensamento. Judicialização da vida é tomada aqui como uma prática que, ao se ampliar no interior das antigas instituições disciplinares, realizam muito mais do que simples introjeção de regras. A palavra mágica da democracia contemporânea, participar, confere autoridade de forma democratizada. Ou, para usar uma palavrinha da moda, né, numa tradução mal ajambrada do inglês, empowerment, empodera essas pessoas.
práticas que produzem sentenças e refazem a centralidade necessária à produção de corpos e mentes assujeitados, ao manter exatamente a necessidade de um julgamento, de uma sentença. Mas agora esse julgamento, essa sentença, produzido de maneira coletiva, democrática e principalmente participativa. Juridicialização e política. Tomando a política como tarefa das instituições governamentais do Estado e seu aparato legal e regulatório de freios e contrapesos, aparato esse tributário das proposições de Montesquieu e da federalização dos Estados pós-independência estadunidense, há, no Brasil especialmente, a partir da década de 90, diversos estudos que sustentam que na relação entre o funcionamento dos governos e a democracia expandiu-se uma judicialização da política. Esta judicialização da política se expressaria por dois investimentos simultâneos. De um lado, um ativismo jurídico que se apresenta na ingerência das instituições do judiciário em questões de competência do legislativo e do executivo. De outro, uma relação de analogia das práticas legislativas com as práticas judiciárias. A primeira seria animada pela soberania da lei constitucional e sua ativação por organizações da chamada sociedade civil. E na segunda, pela composição que foi tomada a atividade parlamentar, especialmente na Europa, em reação às experiências autoritárias, mas também, posteriormente, na América Latina, de muitos governos na metade do século XX. Em relação a essa judicialização, que aparece na análise institucional da teoria política liberal, o problema sempre gira em torno da maior ou menor governabilidade do Estado em relação à sociedade civil. Então, a judicialização da política estaria relacionada a essa organização institucional do Estado do ponto de vista de uma análise da teoria política liberal. Diversa é a maneira pela qual Michel Foucault retorna à questão do liberalismo como racionalidade específica que emerge no século XVIII, conformando uma governamentalidade, não governabilidade, que articula soberania, disciplina e gestão governamental atravessados pelos dispositivos de segurança e realizando uma governamentalização do Estado, o que é, portanto, mais do que uma simples estratificação social. Isso só foi possível pelo desbloqueio das tecnologias de governo e das artes de governar relativas aos cuidados policiais no plano interno e ao dispositivo diplomático militar, o que atualizou o que Foucault chama de poder pastoral, capaz de atuar simultaneamente e fazendo do governo uma prática ao mesmo tempo totalizante e individualizante. Ademais, essas pesquisas na área de teoria política de perspectiva liberal se restringem aos efeitos institucionais e à verificação das teorias liberais em sua forma de governo contemporânea. Interessa aqui uma outra pegada, uma outra análise, que enfrente o liberalismo e o neoliberalismo como uma certa maneira de imaginar e de fazer nas relações com as práticas de governo e as contenções e regulações da ação do Estado. Nesse sentido, a relação entre juridicialização e política está não na sua formalização e operacionalização institucional, mas no seu caráter formador e formatador, que se vale de regras democráticas e que vê na democracia a única maneira possível de se fazer política. Isso altera também a análise da democracia não apenas como um conjunto de regras, mas como forma de organizar a vida no trabalho, em casa, nas relações amorosas. Exige-se que se seja democrático não apenas no campo das relações com o Estado, mas no cotidiano, sejamos todos democráticos. Se a sociedade de controle vazou os muros disciplinares rompidos pelos movimentos de resistências que começam a emergir no pós-Segunda Guerra Mundial, em especial a partir do maio de 68, a reação conservadora a isso opera uma metamorfose do espaço disciplinar definido para o espaço indeterminado e planetário que abre caminho para os controles a céu aberto. E aqui, seguindo uma sugestão analítica de Edson Passetti, a biopolítica do controle da vida da população passa a se metamorfosear em ecopolítica do controle da vida do e no planeta. O vivo produtivo das disciplinas, aquele corpo dócil e útil, passa a dar lugar ao vivo porque participativo da sociedade de controle. Então, se vivo era quem produzia na sociedade de controle, na sociedade disciplinar,
Na sociedade de controle, vive quem participa. Trata-se de uma outra relação entre juridicialização e política, e outra relação, e também o que implica uma outra relação entre governo e democracia. Assim, observa-se o funcionamento de certas práticas corriqueiras e recentes que perpetuam o ordinário do tribunal em nossas vidas, fazendo-nos, ora juízes, ora acusadores, ora algozes ou vítimas, alimentando um sem fim de repetições modorrentas que se espalham e reproduzem as práticas de tribunal. Antes de olharmos para os processos sociais que podem ser classificados como judicialização da política, ou os processos institucionais chamados de judicialização da política, uma análise apurada deveria questionar a existência do tribunal em nós e em nossas vidas cotidianas. É possível escapar desse tribunal que fabrica sobreviventes e, ao escapar, está a favor da vida viva, essa vida com V minúsculo? E de que vida se fala quando se fala de judicialização da política? Primeiro, referência desse outro tipo de juridicialização, participando dos controles policiais. Em um estudo recente, realizado pelo ILANUD em 2008 e pelo Instituto Fonte no mesmo ano, sobre a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto, nota-se que o número de medidas em meio aberto tende a crescer, o que é um desejo expressado pela seção ligada às Nações Unidas, o ILANUD. No entanto, não parece que isso signifique que vá diminuir as medidas de internação. Ao contrário, há uma clara tendência em apenas diversificar as maneiras de punir os jovens e mantê-los quietos e felizes. Essas pesquisas são acompanhadas de recomendações sobre a importância de aumentar a participação e o envolvimento dos jovens nos projetos de aplicação das medidas e também recomendam seguir um relatório da Unesco de 2003 que pretende estabelecer, abre aspas, um novo paradigma para fazer política de, para, com jovens. É uma coisa meio participativa também, né? De jovens, para jovens, com jovens e todo mundo bonitinho. Nesse mesmo documento, ele pretende estabelecer o seguinte, abre aspas, ele enfatiza o seguinte, aspas, a importância do investimento na formação de um capital cultural em políticas para que jovens organizados possam intervir no processo de elaboração, acompanhamento e crítica de políticas, ou seja, em cidadania cultural e política, com ênfase na participação democrática. Fecha aspas do documento da Unesco, produzido por Miriam Abramovay e Garcia Castro. As recomendações, dentre muitas que pode se encontrar nesses relatórios da Unesco, apenas projetam idealidades, enquanto os relatórios de pesquisa apenas computam números. Ambos estão direcionados aos jovens pegos nos chamados atos infracionais e aos que não foram pegos também. Para que serve, então, já que a recomendação serve para um e outro, ter parte desses jovens presos, encarcerados? A manutenção desses jovens cumprindo pena para abandonar de uma vez esse eufemismo canalha chamado medida socioeducativa é uma política, é a operacionalização de uma política que se caracteriza pela administração das periferias das grandes cidades como campos de concentração a céu aberto. Dizer que as periferias são campos de concentração a céu aberto não implica uma analogia ao campo de concentração como zona de exclusão social e territorial. Segundo Passetti, o campo de concentração a céu aberto se refere a uma tecnologia de governo que opera não mais em lugares de confinamentos fechados, nem mesmo por uma delimitação territorial em relação ao centro, mas por uma administração do território pelos seus próprios habitantes. É um dispositivo inclusivo de participação que amplifica as modalidades de encarceramento. Ele se expressa nas relações estabelecidas entre as pessoas que convivem sob o mesmo regime de governo, sempre respeitando-o e produzindo práticas de assujeitamentos que as mortificam, não por uma imposição externa, isso é importante, mas por uma decisão voluntária em se manter na condição de assujeitado, isto é, amando o acolhimento de sua participação contínua para a melhoria das mesmas e históricas condições de vida. Eu poderia fazer uma digressão aqui
para que pensemos no próprio efeito da democratização pós-ditadura por meio dessa convocação à participação como uma maneira de efetuar uma série de políticas sociais que objetivavam melhorar as condições de vida, especialmente nos grandes centros. Bom, a inclusão de jovens capturados pelo sistema penal como infratores, ou que supostamente vivem na chamada situação de risco, nesses projetos que se pretendem libertadores e inovadores, cercados de técnicos em humanidades de várias áreas, recebendo financiamento do Estado e da iniciativa privada, conectam maneiras de amplificar a participação da sociedade civil na vida prisional de um jovem. Eles permeiam, assim, os muros da prisão, criando um trânsito indiscernível para esse jovem entre estar preso na prisão prédio ou estar também preso na comunidade bairro onde ele mora. Um desses projetos, o projeto Pro Menino, financiado pela Fundação Telefônica, onde se escrevem os dois trabalhos que eu acabei de citar, do Ilanud e do Instituto Fonte, é uma maneira de entender como as alternativas, que funcionam como correções de rota, instauram essas práticas do campo de concentração contemporâneo. As ONGs responsáveis pela aplicação das penas em meio aberto se estabelecem em um bairro previamente identificado como área vulnerável e elas buscam antecipar qualquer possibilidade de mobilidade desses jovens, oferecendo cursos diversos para ocupá-los naquela localidade. E, dessa forma, pretendem que eles não se tornem um infrator. Se mesmo assim esse jovem for pego no chamado ato infracional, é no mesmo lugar que cumpre a medida, a pena, servindo ainda como insumo de pesquisas e de sondagens destinadas a essa população específica. Trata-se, portanto, de uma tática para que eles saiam o menos possível da região onde moram, absorvendo parte desses jovens para trabalhar temporariamente nessas mesmas ONGs como monitores de algum curso ou como aplicadores de questionários. E é claro, isso não quer dizer que, com todo esse investimento, esse jovem não vai voltar a cometer um ato infracional. Projetos como esse realizam um programa de contenção de jovens que são temidos por sua condição social ou por sua virtualidade violenta. E ainda alimentam uma ampla rede de negócios do contemporâneo capitalismo neoliberal, conhecida como responsabilidade socioambiental de grandes bancos e de empresas multinacionais. Mas não é só isso. Ao contê-lo, encerra-se esse jovem em um território modulado, estando disponível uma pluralidade de práticas legais e ilegais, em que está em jogo o seu sucesso pessoal e material, o seu destaque, mesmo que efêmero, entre os previamente definidos como despossuídos, desonrados, perdidos, excluídos. É preciso produzir essas categorias para que elas possam alimentar esses programas. Para isso, ele pode tanto ser um menino bonzinho, que é pacato e aplicador do questionário participativo que trabalha na ONG, como ele pode ser o bicho solto, com sangue nos olhos e a arma na mão. Os dois interessam para a participação. Importa para a sobrevida desses jovens nos campos de concentração a céu aberto estar pronto a colaborar com a autoridade superior da situação, seja ele o chefe do tráfico, seja ele o ex-chefe do tráfico, dono da ONG, tipo José Júnior e as suas conexões urbanas, né? Bom, importa o quê? Importa participar. Da maneira, o jovem habitante dos campos de concentração a céu aberto participará democraticamente desse leque plural de opções dos governos locais, produzindo pela sua participação os controles policiais, participando ora da empresa do tráfico, ora das ONGs, ora da associação de bairro, e se não estiver de maneira nenhuma envolvido em nenhuma das atividades que são tidas como próximas das práticas ilegais, ele poderá ainda assim participar de outras ONGs, pode encontrá-la na escola, pode encontrá-la na rua de casa, e assim elas tentam antecipar essa coisa chamada crime, que não existe. Então, se ele já foi pego, né, também ele pode, nessa experiência, tentar, como se diz, largar essa vida.
E aí, mais do que nunca, né, o Afro-Reg e a CUFA são ONGs que realizam exatamente isso. E não precisa lembrar aqui o quanto que tanto a CUFA quanto o Afro-Reg estão ligados a televisões, bancos transnacionais, agências de organizações internacionais e, com destaque especial, a Unesco e a Unicef. Ocorre que essa participação imobiliza e mortifica modularmente no local, diferente da mortificação produzida no interior das instituições austeras. Ela promove conexões planetárias dos fluxos de comunicação e de capitais. Bom, uma outra velha novidade que amplifica essas práticas de julgamento em nossas vidas cotidianas apresenta-se como uma prática libertadora também, e é a proposta de justiça restaurativa. Essa proposta, também recomendada pela ONU e também operacionalizada por ONGs, ela parece muito próxima, né, do que seria uma proposta de prática complementar às funções dos conselhos tutelares, que desde a promulgação do ECA, como esse mini Código Penal de 1990, entregou aos representantes eleitos pela comunidade as funções de fiscais e juízes dos atos que antecedem ou supostamente preparariam a prática do chamado ato infracional, sempre relacionado ao que se entende como adolescente do ponto de vista jurídico, né, maior de 12 anos. A relação entre conselhos tutelares e a justiça restaurativa está justamente na crítica que essa justiça restaurativa faz ao atual funcionamento da justiça criminal que ela atribui, que ela classifica como retributiva, e nas proposições para a formulação de um sistema de justiça que seria restaurativo. Seu principal difusor, o sociólogo canadense Howard Zurn, esteve recentemente no Brasil realizando conferências sobre essa proposta e lançando um livro também sobre o tema. A sua visita está relacionada com as experiências que já vêm sendo feitas em escolas e comunidades que estão aplicando o modelo de justiça restaurativa como via de solução de conflitos. A argumentação de Zurn contra o atual sistema de justiça busca interpelar dois pontos fundamentais: o estabelecimento da culpa no processo penal legal e o papel da vítima nesse processo. E aí a judicialização aqui é tão absurda que, assim, eles aplicam justiça restaurativa na escola. Né? Então, quer dizer, alguém pode pensar assim, legal, é uma alternativa ao sistema penal. Não, amplia, porque não tinha julgamento. Quer dizer, claro que sempre tem julgamento dentro da escola, mas assim, você formaliza um júri na escola. E quem é o júri? Os próprios alunos. São os próprios alunos. Então, todo mundo vai pegando o gosto e aprendendo como que julga e como que estabelece uma sentença. Zurn aposta em uma reconciliação entre a razão moderna e a prática religiosa como instrumentos indispensáveis para a solução de conflitos de maneira satisfatória, produzindo reintegração e recuperação do que ele chama de ofensor e reestabelecendo os laços comunitários, tanto da vítima quanto desse ofensor. Para isso, deve-se expiar a culpa da vítima, que de alguma maneira se sente parte do drama que acometeu a produção de um sentimento de culpa verdadeiro nesse ofensor. Tudo gira em torno de reconhecer a culpa de um e de outro. Isso faria realmente responsável pelo dano que causou, levando a reparar o erro, podendo ser perdoado pela vítima e pela comunidade que foi atingida. Como observa o próprio Zurn, abre aspas, essa é a oportunidade de corrigir o mal e tornar-se um cidadão produtivo que poderá aumentar a autoestima e encorajar esses jovens infratores a adotar um comportamento lícito. É quase Durkheim isso, né? Bom, tanto os conselhos tutelares quanto essas propostas de justiça restaurativa explicitam um traço do que Passetti chama de conservadorismo moderado, onde se combina, simultaneamente, restauração da família, necessidade de produção e crença religiosa. Ou seja, ódio ao emprego, ódio ao casamento e acreditar em alguma coisa. Tanto faz. Pode ser o Silas Malafaia, pode ser, sei lá, algum santo de devoção. A religião passa a ter um papel muito importante.
Nesse sentido, o ato de julgar se revigora como prática da democracia participativa, que introjeta a necessidade de punição como algo indispensável à vida de todos. Já repararam como, né? Não, mas e aí, vai ficar assim? O que vai ser feito? Né? As pessoas parecem que só se confortam a partir do momento que tem uma sentença. Né? Então, é ato indispensável à vida de todos e como ato necessário para produzir uma coisa que, assim, desde o Rousseau a gente não conseguiu se desvencilhar, né? Que é o bem comum. Né? Por isso, sempre desconfie se alguém disser que vai fazer o bem para você. Tá? Então, aí, para fechar o argumento que apareceu no começo, né? Mais do que introjetar o julgamento, né? O que seria mais próximo de uma tecnologia disciplinar, a convocação à participação fomenta esse julgamento, cria um ambiente para que ele possa se expandir. Assim, configura-se essa outra prática de judicialização da vida como democratização do tribunal no interior da comunidade local, no interior da escola, seja pela participação dos conselhos tutelares, seja pela própria proposta de uma nova justiça. Não interessa nem uma justiça alternativa, nem uma alternativa da justiça. Interessa questionar esse universal chamado justiça, interessa abolir o tribunal. Bom, duas práticas que eu vou indicar para uma possível conversa, tal, que indicam possibilidades de escapar disso. A anarquia e o resto. A noção de resto do George Agamben. As metamorfoses das tecnologias de governo, nos dias de hoje, parecem preencher todo o espaço. Né? Parece que está em todo lugar, sendo filmado a todo momento. A participação veloz e ininterrupta e os controles contínuos replicam e multiplicam os tribunais e os julgamentos, nos fazendo sentir, não como Herr K., o senhor K do livro de Kafka, esse que estava envolvido num processo que nem ele sabe direito do que estava sendo acusado. Mas nos sentimos implicados em uma variedade de processos que não se sabe ao certo em que posição se encontra. Se ora você é vítima, ora você é algoz, ora você é acusado, ora você é juiz, ora você é advogado, ora você é promotor. Né? Quem já participou aqui de uma assembleia de estudante sabe do que eu estou falando. Né? Bom, diferente de Joseph K., do processo de Kafka, o sujeito hoje está perdido em um processo, não está perdido em um processo, mas parece satisfeito em encontrar-se kafkianicamente participativo, monitorando e sendo monitorado. O preenchimento do espaço pelos controles a céu aberto reiteram a urgência em se abolir as punições, em especial em abolir as prisões para jovens no Brasil. Uma urgência das disciplinas que parece caminhar para o seu inverso, reiterando que o castigo é mesmo algo natural, seja ele vindo de Deus ou da deusa da justiça distributiva grega, Nêmesis, seja ele do soberano ou da Assembleia de Deuses, ou mesmo do homem, esse homem com H maiúsculo, né, que foi instituído pela razão iluminista. Então, como a Salete lembrou aqui, o que interessa para a gente é isso, acabar com a prisão para os jovens no Brasil, agora. Né? Até comentei com o Tiago agora que ela falou, eu gosto muito do argumento do Turreau sobre isso. Ele fala assim, se eu sou contra a escravidão e a guerra contra o México, eu não vou esperar constituir maioria nenhuma, eu simplesmente me recuso a pagar imposto, e que me prendam. Essa velocidade de preenchimento na comunicação da sociedade de controle sempre me leva a pensar na tola batida de funk que se repete ad nauseam. Está dominado, está tudo dominado. Está dominado geral. A sensação que a gente tem é essa, né? Mas no mesmo instante que isso vem à minha cabeça, uma outra música, essa não de punk, uma música não de funk, mas uma música de punk rock, que diz assim, não importa, eu vou em frente. E eu vou em frente, não como funk que vai geral, eu vou em frente com uns. E mesmo com tudo dominado, eu penso que algo escapa. Algo não está disponível à judicialização, mesmo ela sendo tão extensiva hoje. Arrisco indicar duas possibilidades
que, de maneiras diversas, remetem à vida das crianças. Uma delas lida com a criança mesmo, né? Essa aí que veio na sua cabeça agora, a criança que mora perto da sua casa, que seu sobrinho, seu filho, seu amiguinho, a existência imediata e anárquica de qualquer criança. Essa seria uma das referências. A outra é uma referência mais reflexiva, que não fala da criança, mas da memória de infância não recalcada, né? Essa existência sem fala, sem forma, sem comunicação e sem sociabilidade, que cada um que já experimentou, né? Uma criança não tem isso, não tem fala, não tem comunicação, não tem sociabilidade. Bom, a primeira se situa no espaço, a segunda no tempo. A primeira, eu encontro em Edson Passetti, que no pensar criança, alerta para a vida, abre aspas, esse precioso e único acontecimento de cada um, a experiência inalienável, para, fecha aspas, para afirmar na luta e sem ilusão de autonomia, a vida que, abre aspas, vive e prossegue pelas descontinuidades, rebeldias e rupturas. Essa afirmação, na companhia de Max Stirner, problematiza no combate anarquistas e anarquismos, que, abre aspas, encontram contestações em quem era identificado como lumpenproletariado, acolhem intelectuais e estudantes rebeldes de 68, ampliam o movimento punk, invadem universidades, disseminam-se pela internet, entram no fluxo da sociedade de controle com a mesma contundência com que fizeram tremer os espaços disciplinares. Essa seria a primeira referência. A segunda, percebo em George Agamben e no seu conceito de resto. Abre aspas, Agamben. No conceito de resto, a aporia do testemunho coincide com a messiânica. Assim como o resto de Israel não é todo o povo, nem uma parte dele, mas significa precisamente a impossibilidade para o todo e para a parte de coincidir consigo mesmo e entre eles, e assim como o tempo messiânico não é nem o tempo histórico, nem a eternidade, mas a separação que os divide, que divide tempo histórico e eternidade, assim também o resto de Auschwitz, as testemunhas, não são nem os mortos, nem os sobreviventes, nem os submersos, nem os salvos, mas o que resta entre eles. E aqui a referência direto ao livro do Primo Levi, Afogados Sobreviventes. Isso significa, continua Agamben, que as teses eu dou testemunho pelo muçulmano e o muçulmano é a testemunha integral não são nem juízos constatativos, nem atos ilocucionários, nem sequer são enunciados no sentido Foucaultiano. Elas, acima de tudo, essas teses, articulam uma possibilidade de palavra só por uma impossibilidade e, dessa forma, assinalam o ter lugar de uma língua como o evento de uma subjetividade. Fecha aspas. Então, impossível julgar ou convocar para o julgamento rebeldes e anarquistas. Impossível também julgar ou fazer julgamento de um muçulmano, derivado desse seu testemunho que é quase impossível de ser dado. No entanto, quando penso no atual debate sobre organização e ação popular entre alguns anarquistas no Brasil hoje, e nas velozes capturas que atingem já os anarquistas em combate na Grécia, desde 2006, que estouraram em 2008 com a chamada crise mundial, e de outro lado, eu recordo a sofisticação dos controles médicos que se oferecem aos andrágios fumadores de crack nas ruas de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, e tanto um quanto o outro parecem se oferecer em martírio para a salvação de alguma coisa, seja algumas horas de vida, da sobrevivência ou de toda a sociedade, sempre me volto ao alerta de Deleuze. Abre aspas. Os anéis da serpente são ainda mais complicados que os buracos de uma toupeira. A batalha não cessa. O que escapa pode ser puxado de volta, como a órbita dos planetas, como objetos ou corpos presos a um elástico. Mas sempre haverá o testemunho que jamais será ouvido, uma vida infame
que não tomará visibilidade pelo choque dos poderes. E os anarquistas? Os anarquistas, abre aspas, os anarquistas estão vivos, fazem suas políticas de afinidades, respondem com ética de amigos, tensionam utopias e heterotopias, abalam os movimentos sociais, fortalecem suas associações em federalizações possíveis, são resistências e linhas de fuga, são inventores de vida que não se predispõem a distinguir privado e público, são públicos e dessacralizadores. Fecha aspas, Passetti. Diante da expansão de uma juridicialização da vida na sociedade de controle, notemos os insoptáveis. Certos anarquistas encontram abolicionistas penais, realizam associabilidades, estão aí, estão alegres, mas não contentes na batalha.